Comecei agora a gravar, então vocês podem começar do zero. Ok. Estamos aqui na redação do Jornal Ouvidor. Eu sou a Érica Alcântara, ao meu lado a prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto. A gente vai começar um bate-papo para falar um pouquinho a respeito da infraestrutura da cidade como um todo. Os principais temas de hoje são emprego, né, para você que está aí à procura de oportunidade. A prefeita vai falar um pouco das ações que têm sido feitas pela municipalidade e também sobre saúde pública, que é um tema que está sempre em voga. Fábia, muito prazer tê-la na redação do Jornal Ouvidor. Desculpa a equipe técnica trabalhando aí nos bastidores para a gente conseguir resolver, mas enfim, vamos começar. Seja muito bem-vinda à redação do Jornal. Obrigada, Érica, mais uma vez, né? Obrigada ao Jornal Ouvidor, né, que tem um trabalho sério. A gente não cansa de enfatizar. A gente precisa realmente ter que tem um trabalho sério, né, onde a gente tem um espaço para falar a verdade, Érica. Eu acho que é só isso que a população merece respeito e merece que a gente possa mostrar o que os problemas existem, mas o que realmente está sendo feito. Legal. E para quem está nos assistindo, a Fábia ela aceitou o convite para vir à redação do jornal, até por uma questão de transparência, que é um trabalho que a gente tem feito com certa constância quando dá tempo na agenda, né, Fábia? Sim. Falando em agenda, vamos direto ao tema saúde. Estou vendo que você tem algumas anotações, né? Recentemente foi tema de reportagens em todo o município a questão dos exames médicos. Quer falar um pouco sobre isso? Porque a administração assumiu aí a coordenação ou a gestão dos exames médicos, né? Qual foi o impacto disso? O que você tem para falar para a gente? Na verdade, Érica, às vezes nós pagamos por realmente ter o dinamismo e a preocupação com a população, né? A gente poderia, muitas vezes, aguardar. Quando você contrata um laboratório, qualquer tipo de serviço, né, que seja na saúde ou qualquer outro lugar, existe um prazo de contratação, um prazo de experiência, e quando a gente percebe que não está adequado, nós temos que tomar medidas, e é o que a gente faz. Infelizmente nós tivemos aí a troca de 3 laboratórios, né? Estamos aí no 4º laboratório, foram 3, agora um 4º laboratório. Isso aconteceu, né, infelizmente, quando nós quarteirizávamos para a Santa Casa, né, sempre teve laboratório lá, sem problema nenhum, eu não vejo problema nisso, mas a Santa Casa acho que já tem tantos atributos, e aí começou que o primeiro laboratório, né, desistiu, a Santa Casa contratou o segundo, não estava sendo satisfatório, aí a gente tinha que cobrar a Santa Casa cobrar o laboratório. Aí nós entramos num consenso junto à Santa Casa que seria melhor que a prefeitura assumisse e contratasse direto o laboratório para que a gente pudesse notificar com mais rapidez e tentar, de repente, não satisfatório, ter as trocas mais rápidas. Foi o que aconteceu, né? Então, assim, infelizmente foram diversos episódios que acarretam no desgaste, né? Porque aí existe aí uma oposição, muitas vezes, que aproveita de certas situações para dar uma dimensão maior, né? É lógico que o exame é super importante, tanto que nós corremos atrás, né, para que as coisas se resolvessem. Bom, resolvido, estamos hoje com um laboratório que agora, finalmente, Érica, os exames são colhidos uma semana, na semana posterior, já com os resultados na mão. Então, após muitas andanças, né, não por falta de planejamento, não porque nós discordamos da Santa Casa, nada disso, né? Pelo contrário, nós entramos num consenso para que fosse o mais rápido e o melhor a gente tomar as providências necessárias, né? Para quem está nos assistindo, fez o exame no período em que houve atraso, ainda não teve retorno, o que o cidadão que está esperando deve fazer? Qual que é a orientação indicada aí para quem está esperando o exame e ainda não teve retorno? Certo, a enfermagem de cada posto de saúde já está em mãos aí com a lista dos exames, né, que não foram entregues. Dependendo da gravidade, né, nós estamos solicitando a empresa que saiu, né, nós dependemos deles, notificamos, mas dependendo da gravidade, a ordem é o quê? Não tem problema, faremos novamente, né? É um custo, nós estamos pagando de novo, Érica, mas nós não podemos deixar que a população tenha mais prejuízos, né, de exames, de
consultas, então as pessoas estão procure o seu posto de saúde. A enfermeira com certeza já entrou em contato com a maioria dos pacientes, eles estão agendando novos exames, tá? Então, qual que é a influência da tabela SUS nesse embrolho dos exames, né? Porque a tabela SUS ela não é atualizada já há alguns anos. E isso influencia necessariamente na contratação e a disponibilidade dos exames nos postos de saúde? Sim, porque na verdade o valor da tabela SUS é um valor muito abaixo de qualquer mercado, né? A prefeitura tem que colocar um valor em cima também, né, para poder ter algum tipo de laboratório, né, que queira prestar serviço. Mesmo assim, ainda não chega perto de um mercado particular, então a gente fica sem muita concorrência, né? Então, assim, a tabela SUS hoje não supre absolutamente nada, né? São valores assim de R$2 a cada hemograma, então é realmente um valor irrisório pelo que nós temos que arcar, e aí fica difícil muitas vezes o próprio laboratório querer arcar ou querer dar continuidade, né? Hoje eu creio que está acontecendo isso em muitos municípios, onde o recurso da saúde está cada vez mais escasso, né? A tabela SUS ficou aquém do necessário, e aí a gente fica com dificuldade de contratar os serviços de saúde, contratação não só de laboratório, Érica, mas também de médicos, né? Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas não tem médico. Infelizmente é assim, a nossa tabela está um pouco abaixo, sim, devido ao nosso orçamento. Não tem como a gente concorrer muitas vezes com uma cidade ao lado, por exemplo, Arujá, onde o orçamento deles é 3 vezes maior do que o nosso. Então fica uma concorrência desleal, né? Porque o médico ele precisa também sobreviver, então muitas vezes tem uma oferta melhor, ele acaba indo, aí a gente continua, volta a correria, né, para conseguir novos médicos. Então nós estamos nos organizando, reestudando e vendo de que forma para o orçamento 2020 a gente consegue melhorar um pouco essa tabela de médicos, né, de salários de médicos. Não é fácil, porque a gente tem um comprometimento orçamentário muito grande, mas a gente está fazendo todo um exercício para ver se consegue melhorar, né, para atrair mesmo, dar mais segurança e mais continuidade aí no trabalho com os médicos. Ontem nós estivemos lá no Morro Grande, né, conversando com a população local, porque teve um atendimento. Toda última segunda-feira do mês é feito um atendimento lá no bairro. E nos surpreendeu bastante que eles disseram que antes da sua gestão, às vezes uma vez no mês, mas raramente na verdade aparecia. Esse atendimento não era atendimento de compromisso, de sempre ter um médico aparecendo no bairro. No caso, a minha dúvida é como fazer com que esse atendimento que você estendeu aos bairros mais distantes e também mais carentes, eles se fixem independente de qualquer gestão que venha no futuro. Não tem como se fixar. É uma decisão administrativa. Uma decisão administrativa. Na verdade, a nossa decisão é o quê? Atender, levar a saúde para os bairros mais distantes. A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm muitas vezes em pagar um transporte, tanto que nós conseguimos, nós descentralizamos os farmacêuticos. Agora eu estou descentralizando também os psicotrópicos, né, os medicamentos controlados, para que nos bairros mais distantes, onde tem posto de saúde, as pessoas evitem vir para passear, mas sem ter aquele compromisso de ter a condição de pegar um ônibus e vir pegar o remedinho ou ter uma consulta. Então, estamos hoje no Morro Grande e também já começamos lá no Cafundó, né, no 55 ali, bairro Cafundó, também começou um trabalho descentralizado. Foi muito legal perceber que a comunidade, inclusive, já chama o médico pelo nome, já tem essa empatia e esse acolhimento. A própria comunidade acolhe também os funcionários, né? Vai lá, oferece um café para o pessoal aí do Morro Grande. Meu abraço a Alexandra e a Daiane, que são uma das líderes lá do bairro. É importante, né, Erika, só ter essa referência, né? E muitas vezes o bairro distante precisa ter a referência, escola ou posto. Para você ter um posto de saúde num bairro, você tem que ter, no mínimo, 4.000 moradores. Então eu não posso ficar montando postos de saúde em todos os bairros. Por que não tem posto no meu bairro? Porque não tem muitas vezes a quantidade de moradores suficientes. Então a gente tem que descentralizar os serviços
e levar à população. E só deixar claro também que na Pedra Branca há uma parceria, né, entre a Prefeitura de Santa Isabel e o Centro Espírita lá, Chico Xavier, que eles se organizaram e estão trazendo médicos também, né, aos finais de semana, médicos especialistas voluntários que estão lá no centro aos finais de semana, na Pedra Branca, atendendo o pessoal da Pedra Branca e bairro do Cafundó. Né? Então nós estamos disponibilizando todo o material, tudo o que precisa, mas eles estão trazendo médicos. Então assim, se a gente depender só do poder público, não dá para bancar tudo. Então muitas vezes a gente tem essas pessoas maravilhosas aí que são voluntárias. Então de repente, os médicos às vezes, né, que puderem ser voluntários, né, a gente pode criar algumas ações de voluntariado. Não adianta só criticar, Érica, né? Se você é médico, algum especialista e tem vontade realmente de ajudar, vamos criar alguns mutirões aí e ajudar o povo de Santa Isabel. Estamos de braços abertos. Bacana, você que é médico, quer voluntariar, vem para Santa Isabel que será bem acolhido aqui. Com certeza. Prefeita, transporte na saúde. Também recorrentemente a gente recorrente não, a gente pode falar que esporadicamente acontece um ou outro problema. Há algum tempo atrás teve um problema de um ônibus que quebrou. Como é que tem sido feito o transporte na saúde, né? Quantos carros novos essa gestão já adquiriu aí nesses últimos, já podemos dizer 3 anos, né? Já estamos indo para o final do terceiro. Transporte em saúde, como está? Olha, Érica, muitas vezes as pessoas reclamam muito do transporte, né, em saúde, mas nós transportamos hoje cerca de 3.500 pessoas mensalmente para fora da cidade, né, para exames. Nós temos o público de hemodiálise, oncologia. Então, assim, não é fácil porque o carro ele roda demais. Quebrar acontece a todo momento, mesmo que você tenha uma manutenção. A gente viu, parece que existiu hoje uma vistoria, né, lá no setor de transporte lá de um vereador e dizendo que os ônibus, que o transporte está sujo. Isso eu acho que precisa tomar muito cuidado, porque o quanto os nossos motoristas trabalham, muitas vezes ele não dá tempo de parar. Tem que parar sim, mas para não deixar a população na mão, para não deixar de socorrer muitas vezes as pessoas. E todo caso que aparece, a gente vê o quanto assim, eles dobram, triplicam a sua carga, né? Então muitas vezes o carro fica prejudicado sim, e o próprio motorista com desgaste. Então a gente está fazendo todo o possível para atender a maioria da população. Em muitos municípios eles dão um passezinho de ônibus para que as pessoas possam ir fazer o atendimento e não dão o veículo. Nós procuramos atender muita gente, só que é impossível você atender todo mundo e agradar todo mundo. Existem alguns veículos novos que nós recebemos aí 2 transportes sanitários grandes, nós recebemos mais 3 ambulâncias de porte pequeno. Nós não estamos sem documento, tá? Existem alguns veículos que os documentos eles vencem. Existe um trâmite legal para que a gente possa realmente colocar em dia. E esse trâmite está sendo feito através da documentação, né, que o pessoal do transporte da frota está fazendo, os empenhos, até cair empenho para que a documentação seja em dia. Então, assim, existiu um episódio aí, nossa, documento atrasado. Na verdade, já tinha sido colocado o documento e estava um dia em atraso, mas o documento já tinha sido providenciado. Ele só saiu para que a gente pudesse não deixar as pessoas sem atendimento. Então, assim, são 3.500 pessoas mensalmente. A gente quer agradecer ao Corema, que é o representante lá, e a todos os motoristas, tá? Todos os motoristas de ambulância, SAMU, Socorro, que são pessoas que têm uma profissão muito difícil, que a gente conversou com eles, a gente vê que assim, eles têm que ser psicólogos, eles têm que ter um controle emocional, né? Então, assim, geralmente quem está com a saúde não está com o melhor humor, né? Quem tá com a saúde debilitada não está com o humor em dia, né? Então, assim, o motorista ele tem que ter uma habilidade para lidar com esse público, né? Sim, então eu quero dizer que nós não estamos omissos a nada, não deixando descaso a nada. A nossa linha, Érica, a diferença da nossa linha é que a gente faz tudo para poder atender o maior número de pessoas, é isso.
Legal, me fala uma coisa, eu vou até fazer um parênteses, né, já que até foi matéria do Jornal Ouvidor dessa semana, que aproveitando a deixa aí da questão dos motoristas, né, criar essa comissão do transporte, já teve uma redução, a gente percebeu de agosto para setembro, né, com a instituição aí da comissão do transporte, que você já conseguiu aí uma economia de 20% no gasto, né? Isso é porque a estratégia da rota foi diferenciada, os postos de gasolina foram trocados. Qual foi o ganho maior aí nesse início de gestão do transporte, né, e monitoramento? Na verdade, o transporte, assim, né, são as compras de peças, a manutenção dos veículos, gasolina. Então, quando você tem uma equipe, né, não que não tinha, sempre teve, mas quando você tem uma equipe para realmente fazer as conferências, deixar os desperdícios de lado, né, muitas vezes a logística da frota, melhorar a logística, brigar pelo preço, né, nós temos uma ata assim, mas é uma ata com valores absurdos, não. Nós temos que fazer a legalização, né? Legalizar a forma de compra, não pode ficar comprando fatiado. Então foi feita uma ata de serviço, de manutenção, e nessa ata, mesmo tendo valor em ata, o nosso pessoal está diariamente brigando por desconto em cima de desconto. Então isso ajuda muito, né? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente tem que pensar que tudo que a gente economizar é um recurso para a gente poder investir, né, na própria saúde, em outras áreas que a gente hoje não pode pensar em desperdício, né? Então eu acho que isso ajudou muito. Da saúde, já falando dos exames, do transporte, o que mais que você gostaria de acrescentar? Tem alguns recursos aí que chegaram para o município, é isso? Não, na verdade é deixar claro, Érica, porque muitas vezes as pessoas falam assim, a saúde está no abandono, não tem atendimento, e quando você esclarece os números, né, as pessoas começam a perceber, puxa vida, porque querendo ou não, quando eu assumi, a partir do momento que eu assumi, nós ampliamos em 30% os atendimentos, né? Então ampliamos o número de médicos, ampliamos 30% em exames, em transporte, então assim, e aí quando você aumenta 30%, com certeza o gasto aumenta também. Muito mais. Então a gente tem aqui até hoje, né, na atenção básica, em atendimentos médicos este ano, tá? Estou falando de 2019, foram atendimentos, 37.023 atendimentos médicos nos postos de saúde, consultas, 37 mil consultas, 2.741 visitas médicas domiciliares, onde a gente tem o ESF, tem o médico, tem os agentes que faz e atende os acamados, as pessoas portadoras de necessidades especiais. Mais de 2.000 visitas, tá? 335 grupos de participação, né, de médicos e milhares de pacientes, grupos diversos, grupo da diabetes, grupos que estão ampliando sim para prevenção. São 335 grupos, né, de diversos tipos de doenças e os médicos e pacientes fazendo esse grupo de apoio mesmo, né, à prevenção. Mais de 20.909 consultas de enfermagem, porque o enfermeiro ele faz o PAPA, né, ele faz os atendimentos também. Então mais de 20 mil atendimentos só esse ano dos nossos enfermeiros. Né, agradecer aí demais ao pessoal da saúde que mesmo diante de tanto muitas vezes desrespeito, né, das pessoas falando mal, eles estão firmes ali com a gente. São 661 grupos também geridos pela enfermagem, né? Então são 395 grupos geridos pelos médicos e pacientes e 661 grupos geridos pela enfermagem, tá? 14.691 consultas de dentistas, né? Então assim, nós zeramos a fila e continua o atendimento frequente, né, nos postos e na central de odontologia. Então foram 14 mil consultas gratuitas. Ah, mas é obrigação? Sim, mas estamos fazendo muito além sempre, Érica, da obrigação. Nós temos obrigação de 15% de investimento na saúde. Nós estamos batendo 27%, 28% sempre. Tá? Então não tem menos que isso. Em 1.300
e 46 grupos que levam a informação à população referente à saúde bucal. Trabalhando prevenção. Prevenção, né? E 9.930 visitas dos auxiliares de enfermagem nas casas, nos pacientes, que eles cuidam dos pacientes, que assim, eu presenciei uma festa ali no Ouro Fino, né, do posto lá, mas que coisa mais linda, sabe? A comunidade inteira se envolvendo na festa. Eu tive um depoimento de uma senhora que falou, olha, Fábia, o posto salvou a vida da minha mãe. Chegou aqui, eles fizeram os primeiros socorros e aí veio o socorro. Então, assim, essas coisas não têm preço, as pessoas não veem. Eu estive essa semana na UPA, né? Fiz uma visita à UPA e eu não só converso com a diretora, com os médicos, mas eu converso com a população ainda. Como é que tá? A senhora foi bem atendida? A senhora chegou aqui de madrugada? Então, assim, eu acho que a gente tem que ver também as coisas boas. E todo mundo que eu falei ali, olha, Fábio, nós chegamos aqui, imediatamente fomos atendidos, fila, nós temos em todos os lugares. De segunda e terça-feira, principalmente às terças-feiras, Érica, o movimento da UPA, nós temos que atender, o nosso contrato é para atender 150 pessoas dia. Nós atendemos mais de 300 pessoas dia. Então, assim, por que muitas vezes tem fila? Gente, até no médico particular, quando você vai, você tem fila. Existe uma triagem, existe prioridades. Quando, de repente, chega alguém que teve algum tipo de acidente grave, para tudo realmente e vai pegar o mais grave. O que eu só quero deixar claro? O que é qual é a diferença do atendimento da UPA e do atendimento dos postos de saúde? A UPA é importante, né, é uma unidade de pronto atendimento. É quando você tem um mal-estar momentâneo, ocorreu alguma queda, alguma coisa, naquele momento é um socorro rápido, imediato, para aguardar as transferências para as especialidades, ou para a Santa Casa ou para outro tipo de especialidade. O posto de saúde, aí sim o médico vai pedir um monte de exame, vai analisar, vai fazer um acompanhamento médico no posto mais próximo da sua casa. Então a UPA é um atendimento rápido, emergencial, não é para tratamento, Érica. Eu percebi muitas vezes as pessoas reclamando, poxa, mas o médico não fez um tratamento, mas a UPA não é um local de tratamento, né? É um local onde encaminha, atende naquele momento e encaminha para as especialidades. Desculpa falar muito, mas assim, é que eu preciso muitas vezes esclarecer. Mas essa numeração pra gente é importante também, pra gente esclarecer pra comunidade como é que tá funcionando o serviço. E eu tenho, assim, mais especialidades, né? Porque assim, nós, eu falo sempre que eu não vejo diferencial na saúde. A Santa Casa nunca é parte da nossa saúde. Ela faz parte da saúde, porque é o único hospital que a gente tem. Então a gente luta muito para que nada aconteça, não precisa fechar nada. Né? Então a gente está sempre, graças a Deus, em comum acordo com eles, a gente segurando as pontas juntos, tá? E lá a gente fecha, tem um plano operativo, então a gente fecha um X de especialidades e tem o nosso centro de especialidades que é no Brotas. O Brotas existe a unidade de atendimento, né, no posto, e tem especialidades. E nessas especialidades, em conjunto Santa Casa e centro de especialidades, nós temos aí este ano 1.563 consultas de cardiologia. As pessoas foram atendidas gratuitamente no cardiologista, tá? 991 consultas com cirurgião geral, 41.657 com clínico geral. Isso nós estamos aqui em outubro, tá, Érica? 964 consultas com dermatologista. Em muitos lugares não existe especialista dermatologista gratuitamente, nós atendemos aí quase 1.000 pessoas este ano. 21.499 consultas de radiologia e de diagnóstico por imagem. 2.588 consultas de ginecologia e obstetrícia. 7.849 consultas em oftalmologia. Tudo isso aqui é gratuito, é pelo SUS, pelaquela taxinha que a gente tem que complementar. Ah, é gratuito, eu pago meu imposto. Claro, você paga o seu imposto, tem o direito, claro que sim. Só que o teu imposto é o recurso próprio, né, onde a gente tem que complementar os recursos que vêm do SUS e muitas vezes não é suficiente. Por isso que eu estou tendo essa dificuldade tão grande de recursos na saúde, porque a demanda, gente, a quantidade de pessoas é muito grande.
4.332 consultas em ortopedia e traumatologia, 1.184 consultas com otorrino, 100 consultas com pediatra, 2.082 consultas com psiquiatra, 540 consultas com nutricionista, 3.784 consultas com psicólogo e 4.013 avaliações com técnico de enfermagem. Então, na verdade, no total de especialidades, foram atendidos até agora 93 mil atendimentos. Como é que as pessoas dizem que a saúde está abandonada, que ninguém atende? Eu acho que não foi em lugar nenhum para ver a nossa saúde real. A gente investe para valer. Já foi investido mais de 7 milhões esse ano. E falando em investimento, Fábia, em relação a todos os contratos e terceirizados da prefeitura, os pagamentos estão em dia? Sim. Santa Casa, UPA também é Santa Casa, exames, todos os pagamentos estão em dia? É assim, Érica, a nossa cidade sempre foi, nós sempre tivemos orgulho de pagar em dia mesmo. Então a gente procura não atrasar. Só que hoje em dia eu estou procurando não deixar de pagar, né? Então a gente tem um consenso. Então qual que é a minha luta diária? É sempre pagar a empresa dos postos de saúde, que pagam os especialistas, médicos, enfermeiros, a Santa Casa e o CRESAMU. Então assim, Santa Casa está em dia, tá? Em dia. Então às vezes, atrasou 2 ou 3 dias, né? Que a gente faz uma conversa, fala, olha, e a Santa Casa, a gente procura eles até entrarem num consenso, o que entrou certinho, o que entrou já paga os funcionários, os próprios médicos, né? Deixarem os funcionários, depois os médicos. Então está em dia sim, nós estamos aí lutando para que não atrase, né? Mas sempre atrasa 2 ou 3 dias, às vezes uma semana, porque a gente depende, hoje em dia a gente depende do dinheiro diário, dos recursos provindos do governo do estado, do governo federal e impostos. Então muitas vezes o próprio estado está atrasando e está diminuindo os recursos. Para você ter ideia, no Fundeb, que é da educação, nós começamos aí com mais de 2 milhões e 600. Hoje nós estamos recebendo 1 milhão e 600. Já caiu R$1 milhão. E está caindo mensalmente os recursos que vêm do governo federal e do estado. O estado, em medicamentos, já faz mais de um ano que eles estão mandando migalhas. Então, por exemplo, eu tive que fazer uma compra de medicamentos que são de obrigação do estado, né? Eu gastei 400 mil em medicamentos que duram o quê? 2, 3 meses, né? Eles me mandaram R$7 mil. Então é uma piada. Né? Então, assim, a gente está procurando, posto de saúde também, não está atrasado, a gente atrasa alguns dias, aí teve aquela coisa, os postos de saúde estão atrasados, os funcionários, jamais vão deixar de pagar. Infelizmente, né, existem alguns atrasos de dias sim, porque nós dependemos do dinheiro diário que cai. E meu foco é nunca atrasar e nunca deixar de pagar, tá? Então isso é deixar bem claro. Podemos passar para outro tema, eu tenho certeza que tem muita gente já ansiosa, eu sei que estamos adiantando a hora, mas a questão do emprego, Fábio. Vamos falar do emprego, porque a sua gestão, você trouxe alguns cursos de qualificação diferenciados, né? A gente tem conversado aí com o secretário Cardoso Júnior, um grande abraço para ele, parceiro do Jornal Ouvidor, e a gente percebeu que está ampliando de acordo com o perfil também da população, né? Assim, está tendo curso de operador de motosserra, operador de máquina, né? De roçadeira. E como é que está sendo feito isso para preparar a comunidade para o mercado de trabalho? Tem sido feito isso? É esse o pensamento? Assim, Érica, o foco da nossa administração é fazer com que a cidade se desenvolva economicamente. Para se desenvolver economicamente, nós temos que gerar emprego e renda. Então a gente percebe que as pessoas, quando você pergunta, mas essa cidade não tem emprego. Mas ninguém notou que desde 2017, a primeira ação foi a Casa do Empreendedor. Para quê? Para trazer o Sebrae de volta, que tinham perdido na época. O Sebrae ele faz consultorias e treinamentos
para os comerciantes, para as empresas. Isso ajuda o quê? A fortalecer o comércio, né? Ao microempreendedor também. Então, a gente tem números aqui também que desde 2017, tá? Foram abertas mais de 1.131 empresas. Poxa, mas eu não estou vendo fábrica, porque as pessoas falam assim, empresa, eles acham que é só aquela fábrica física, né? Gigante, tem um monte de emprego. Dentre essas 1.131 empresas, são pequenas empresas, micro e pequenas empresas, né, que foram abertas com apoio do Sebrae, com apoio inclusive do Banco do Povo, né, que forneceu aí crédito demais, nós fornecemos mais de R$1 milhão de crédito, tá? Dentro dessas novas empresas abertas, nós geramos aí uma estimativa de 2.289 novos postos de trabalho, né? Quando você soma o seguinte, a cada microempreendedor, cada empresinha você soma um, né? Microempreendedor, desculpa, você soma um, e a cada empresa você soma 3. Então, já são mais de 2.000 novos postos de emprego, novos comércios. Nunca se viu tanto comércio, as pessoas estão arrumando as suas fachadas. A fachada melhorando, o centro da cidade tem novos mudado comércios, Érica. Quantos novos comércios estão chegando? As pessoas estão investindo em Santa Isabel. Eu fico muito feliz. Não é só empresas, grandes empresas. Nós estamos aí em busca, sim, de grandes empresas, né? Nós não estamos poupando esforços para que a gente traga empresas grandes, que tenham muito emprego, mas a gente já está funcionando de uma forma e quando você fala de emprego, você fala também de qualificação, né, Érica? Nós temos a Escola do Trabalho, que era o antigo CIP, hoje é a Escola do Trabalho. Desde 2017, nós fizemos mais de 6.123 cursos, pessoas sendo qualificadas. Mais de 6.123 pessoas qualificadas nos diversos cursos que nós fornecemos e que ajudaram a criar esses novos postos de emprego, né? Então, querendo ou não, nós estamos aí bem que na contramão do país. O país teve uma grande crise, não gerou emprego e nós já geramos, em 3 anos, mais de 2.000 postos de trabalho novos, tá? Muitas vezes o pessoal fala, a Fábia está passeando. Eu ia te perguntar justamente isso. Foco Rússia e China estão necessariamente ou intrinsecamente interligados com a questão do emprego? Totalmente, Érica. Eu acho que assim, pela primeira vez na história de Santa Isabel, tá? Tem uma prefeita que teve a coragem, né, de levar o nome de Santa Isabel para o outro lado do mundo. Todas as oportunidades que apareceram, eu não fiquei com medo de sair da cidade, deixar em que a oposição ou qualquer outra pessoa fizesse alguma coisa na cidade. Eu tenho pessoas competentes que ficam aqui. Por quê? Porque eu falo que muitas vezes eu me assemelho a uma mãe de família, né? Quando você está em uma crise,